Oi, bom dia. Nós vamos continuar nossa conversa sobre família e a gente vai, agora pela manhã, a gente vai seguir a sequência do nosso e-book, né? Quando ele nos apresenta uma sequência muito interessante a respeito de família. E a tendência dele é cada vez ir mais para momentos mais práticos. A gente vai ver isso devagar, ou você que já tem esse e-book já pode verificar. Digamos que mais ou menos do meio do e-book em diante, ele vai estar trabalhando de maneira mais prática para as pessoas que estiverem lendo, acompanhando o que nós estamos fazendo, tá bom? Então, a gente pode aproveitar e hoje a gente vai estar conversando de maneira mais específica sobre as funções da família, né, na sociedade, na história da humanidade, como é que ela tem se processado, como é que a sociedade tem esperado que a família cumpra o seu papel, né, dentro da conjuntura, né, da humanidade, da história, da maneira sociológica como como as sociedades vão se organizando. E aí a família tem uma responsabilidade enorme, grande, né? E isso a gente pode verificar e viver, não é? E saber o quanto ela pode ser produtiva, tanto para os indivíduos quanto para a própria sociedade, tá bom? É isso que a gente vai ver aqui. Deixe-me passar aqui vocês para esse slide, essa imagem, né? Não sei se está, como eu mudei aqui de ambiente, eu fico sem saber exatamente se está vendo direitinho, né? O que nós estamos mostrando. Num segundo momento a gente vai estar trabalhando melhor, mas um ambiente está mais aberto e termina a gente não tendo muita visão aqui do que está acontecendo, tá bom? Mas e aí você tem a imagem, se você estiver conseguindo ver, tem aí a imagem do nosso e-book, né? E vamos estar trabalhando exatamente a página 18 dele, quando ele está falando sobre as funções da família, tá ok? Vamos estar lembrando alguns itens que ele vai estar mencionando, né, nessa sequência. Então, no e-book está o seguinte: as famílias como agregações sociais, né, ao longo dos tempos, assumem ou renunciam funções de proteção e socialização dos seus membros. Veja só, ela assume alguns aspectos, alguns papéis, ela também abre mão de alguns papéis em função da sociedade, em função da cultura, né, que a envolve. Isso não é só no nosso tempo, sempre foi assim. Então, veja só, a família ela é aquele núcleo fundamental da sociedade, mas no fundo, ela termina sendo um instrumento da sociedade para modelar as pessoas de uma forma que elas encaixem no todo da sociedade. Então, aquela ideia de que é o ponto principal da sociedade, ela termina se invertendo, né? Porque ela é fundamental para a sociedade, mas a sociedade é que vai dizer a ela como ela deve se comportar, né? Como ela deve preparar esses indivíduos para fazerem parte dessa sociedade, certo? Então, é o núcleo fundamental da sociedade, mas na verdade está em função, está a serviço, né, da sociedade. E com isso, ela, como diz o nosso texto, ela faz o seguinte: ela assume alguns papéis, né, não somente atendendo as carências, as necessidades das pessoas que estão envolvidas, mas principalmente assumindo as carências da própria sociedade. Entendeu? Isso de maneira muito, né, involuntária, né? Há casos muito voluntários, onde a família
toma determinada atitude, assume determinado comportamento, né, age de uma maneira para atender mesmo a sociedade, mas normalmente é inconsciente, é involuntário. Quando ela descobre, ela já está praticando aquilo, ela já está fazendo aquilo, atendendo ao que a sociedade, de uma forma ou outra, exige que ela cumpra, né, no seu papel de família. Em todos os tempos isso sempre foi assim, né? É claro que a gente pode avaliar o seguinte, em todos os tempos também, né, a gente pode ver a presença de algum tipo de capitalismo que vai exercer essa função. Tá bom? Então veja, o que é que leva a sociedade a tomar determinados comportamentos? O que é que faz a sociedade dar para as famílias algumas regras para que ela cumpra? O que é que faz? Bom, aí tem a ver com a questão econômica. Sempre. Sempre. A questão econômica é tão poderosa que ela até assume papéis que interessam a ela, né, na questão moral, na questão religiosa. Entendeu? Então, por exemplo, vamos para o nosso momento. Eu até estive comentando isso com alguém, não me recordo, acho que foi em uma live, não sei, né? Nós estamos agora nessa discussão sobre a questão de se há ou não, se deve ou não haver, o Estado deve, pela lei, né, dizer sim para o aborto, se deve concordar, se não deve concordar, se deve apoiar, se não deve apoiar. Estamos nessa discussão. Acontece que quem vai decidir isso? A religião? Não é a religião. Quem vai decidir isso? São as famílias? Não são as famílias. Quem vai decidir isso, né, se interessa ou não, se deve ou não acontecer? Né? São as tradições. Não são as tradições, porque senão não tinha mudado nada. Na verdade, quem vai decidir isso é o poder econômico, entendeu? A economia que vai dizer, olha, vocês devem achar que isso é moral ou que isso é imoral. Sempre assim, sempre foi assim, entendeu? No dia que o capitalismo descobrir como ganhar dinheiro com o aborto, nesse momento ele vai fazer um trabalho tão, né, tão comum, tão ágil como ele tem feito em outros aspectos, que todo mundo vai achar que realmente, onde é que estávamos com a cabeça quando a gente não concordou com isso? Entende? Porque são interesses econômicos que vão determinar uma coisa ou outra. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Questão religiosa, por exemplo. Entendeu? Às vezes a gente fica achando, não, nós fazemos o que a Bíblia manda, nós seguimos a Bíblia. Não. Quem decide o que a gente crê na Bíblia, quem tem decidido o que a gente crê, é o poder econômico. Entendeu? Então o poder econômico é tão poderoso que ele faz a gente ver o que não está na Bíblia e faz a gente ver o que interessa a ele e que esteja na Bíblia. É assim que funciona. Sempre foi assim. Entendeu? Então o que acontece? Mesma coisa aí sobre a questão da família. Então, a família é o núcleo, é o fundamental, né, de uma sociedade, mas na verdade está em função da sociedade, está a serviço da sociedade. Quer ver outro grupamento também interessante que está a serviço da sociedade, na verdade, do poder econômico? A escola. Né? A escola, ela não ensina o que o aluno precisa. A escola ensina o que interessa ao poder econômico. A escola ensina o que vai produzir dinheiro, o que vai produzir riquezas, né? Para quem já tem demais, para quem já é rico demais. É assim que funciona. Então, nós temos a ideia de que o progresso, né? O progresso, o desenvolvimento, é tudo aquilo que termina produzindo riquezas para quem? Para quem já tem riqueza. É assim que funciona. Entendeu? E a gente defende isso, a gente briga, a gente usa até Jesus para defender isso. A gente usa a Bíblia, a gente usa tudo. É só abrir os olhos, você vai ver isso em todo lugar. Né? As nossas brigas, né? As nossas lutas,
não são a favor, não são a nosso favor, não são a favor daquilo que realmente poderíamos estar em busca, aquilo que fosse melhor para a família. As nossas lutas têm sido para que as pessoas aceitem aquilo que favorece ao poder econômico. Entendeu? Infelizmente, é assim que funciona. Né? Então, a família termina caindo nisso. As funções da família dentro da sociedade, em toda a história da humanidade, foi para quê? Preparasse cidadãos, né? Preparasse pessoas para se ajustarem ao que a sociedade determina. Agora, o que é que a sociedade determina? Né? Quem é que orienta isso na sociedade? O poder econômico. Então, a função da família é preparar pessoas para lá fora, né, estarem envolvidos com o favorecimento desses interesses, né, enormes que tem por aí. Alguém pode até dizer assim, mas o capitalismo é maravilhoso porque está aberto, todo mundo pode se, né, beneficiar, todas as pessoas, só não vai quem não quer, só não ganha quem não quer. Bom, essa é a propaganda. Mas sempre, em toda a história da humanidade, sempre, né, um grupo pequeno esteve na elite, um grupo um pouquinho maior do que aquele grupo pequeno, está na parte intermediária, e o restante está a serviço dos dois. Sempre! Então é uma propaganda tão bonita que a gente termina acreditando que isso funciona. Né? E a gente briga. Eles, na verdade, eles lavam as mãos, eles não estão nem aí. Né? Então, no caso é assim, quando dá errado, a Ford agora está saindo. Como é que faz? Quando a coisa está dando errado, para eles é tranquilo, eles têm dinheiro para estarem morando aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, eles não entram em briga, eles não têm por que brigar. Quem briga por eles? Nós. Nós é que vamos abrir mão daquilo que interessa para a gente, e a gente vai defender aquilo que favorece eles. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí a gente volta para a família. As famílias trabalham para isso. Entendeu? As famílias trabalham para isso. As famílias, a função dela é preparar as pessoas para manter essa situação. Sempre. Sempre foi assim. Né? Então, as famílias como agregações sociais, ao longo dos tempos, assumem ou renunciam, né, funções de proteção e socialização dos seus membros, como resposta às necessidades da sociedade. Entendeu? É como se a sociedade, né, fosse o grande beneficiado, mas na verdade não é. Quem é beneficiado são alguns da sociedade que usam a sociedade para dizer às famílias o que é que elas devem fazer ou como elas devem agir. Né? Aí seguinte diz assim, nesta perspectiva, as funções da família regem-se por dois objetivos, sendo um de nível interno, como a proteção psicossocial dos seus membros, certo? É uma função dela, né? Uma proteção psicossocial dos seus membros, e o outro nível, não é, que é o externo, como acomodação a uma cultura e sua transmissão. Então, dois níveis de ações da família. Um é interno, o outro é externo. Vamos primeiro, ele começou no texto falando primeiro do interno, mas vamos para o externo, porque é o básico. Né? O que é o externo, a ação da família, a função da família? O externo é preparar indivíduos para que lá dentro, lá na sociedade, eles cumpram o papel deles, né? Mantendo a sociedade do jeito que está, porque é assim que quem se beneficia com ela quer que aconteça. Esse é o instrumento. A interna é ajustar, é fazer um equilíbrio aí. Sabe qual é o equilíbrio? É assim, proteger os seus membros, né? O papel da família, proteger os seus membros, dar a eles condições de se protegerem, mas ao mesmo tempo desprotegerem. Por quê? É pegar esses membros que você está dizendo, não, eu estou querendo proteger vocês, e dizer, submetam-se ao que está lá fora, ao status quo da sociedade. Entendeu? Abram mão de vocês, abram mão do que vocês gostam para poder satisfazer
essa situação que sempre esteve, né, na sociedade. Ou seja, se for daquele primeiro grupo que eu mencionei, vocês vão desfrutar e saibam como desfrutar dos benefícios que a sociedade pode produzir para vocês, né? A exploração que vocês podem exercer e etc. Eles aprendem, isso é uma escola, né? Como explorar as pessoas, como sair ganhando e como ter justificativa até diante de Deus para explorar e acharem que está tudo normal. Foi assim que Deus quis. Eu já escutei isso. Não, Deus criou pobres e ricos. Pobre é para atender rico. Eu ouvi isso de cristãos. De cristãos, né? Então, você diz que a família diz que está protegendo esse interno, aquele que é da família, mas na verdade ela está desprotegendo ao dizer, olha, para vocês se darem bem, submetam-se ao que está lá fora. Façam daquele jeito que a sociedade quer, né? Porque aí é que vocês vão se dar bem. Ou seja, mesmo na miséria e mesmo na exploração, vocês vão se dar, entre aspas, vocês vão se dar bem. Então essa é a básica, em toda a história. Eu não estou falando o que é certo, o que é errado. Eu estou falando que na história é assim que funciona. Na história da humanidade sempre funcionou assim. Entende? A família deve, então, responder às mudanças externas e internas de modo a atender às novas circunstâncias, sem, no entanto, perder a continuidade. Então, veja, não é a família que diz como a sociedade deve ser. É o contrário. Ela existe, é até muito valorizada, porque ela precisa cumprir o papel dela de preparar as pessoas para serem do jeito que a sociedade quer. Entendeu? Por que às vezes há essa briga aí pela família tradicional? Por que há essa briga aí para que as famílias mantenham-se, né, dentro desse espectro doentio? Por quê? Para isso. A ideia é, se a família continuar do jeito que sempre foi, a sociedade vai continuar exploradora do jeito que sempre foi. Percebe? Então a família não pode mudar nada. Ela tem que ser daquele jeito para poder manter aquilo. Agora, quem é que briga, volto a dizer, quem é que briga por isso? Não são os que se beneficiam. Não são os que se dão bem com isso. Quem briga, quem vai lutar por isso, são os mais prejudicados, são os mais explorados, são os mais sofridos com essa situação. Então, os de lá de cima dizem para esses o que é ideal, para eles, e para que o de cá submeta, e ele aceita, esse grupo de cá aceita, o grupo pequeno, o grupo que está abaixo, aceita. E vem brigar para que as famílias mantenham-se daquele jeito. Porque eles lá não brigam. Você não vê eles brigando. Pelo contrário, sabe o que é que eles fazem lá em cima? Eles ficam com o rostinho bonitinho, parece que nem não é com eles, né? E o que é que eles fazem? Eles, para poder ganhar os de baixo, eles fazem assim, pegam a fortuna que eles adquiriram explorando os de baixo, aí eles vão num país, vê ali a pobreza, vão lá, dão alguns tostões, arranja quem possa dizer, mostrar o que é que eles estão fazendo, voltam para o poderio deles e fica aquela propaganda de que eles são bons, eles são maravilhosos. Entendeu? Como são bons, como se preocupam com os pobres, como se preocupam com a sociedade. É assim que funciona, né? E as famílias cumprem esse papel, cumprem. As famílias estão aí para protegerem isso, para que isso continue. Isso continue. Entendeu? Então, a função da família, em toda a história da humanidade, foi facilitar para que essa situação se mantenha. Entendeu? Vamos seguir aqui o nosso e-book. Existe, consequentemente, uma dupla responsabilidade, isto é, a de dar resposta às necessidades, quer dos seus membros, quer da sociedade. Ela fica aí, né? A família, né? Ela fica aí nesse meio termo, né? Atendendo a sociedade, porque ela não pode deixar de atender, ela tem que atender o que a sociedade e aquilo que a sociedade transmite, que que essa camada de cima, eu falei camada, não cambada, né? Essa camada de cima diz para a sociedade como deve agir, e a família então tem que ficar ali atendendo a ela,
né? Para ser aceita, para ser respeitada. Ela tem que manter, então, o que a sociedade diz que deve ser feito. Mas, ao mesmo tempo, ela fica na luta, porque ela tem que atender a sociedade, mas fica ali querendo ver, descobrir um jeito, inventar uma maneira para que os seus membros possam estar protegidos, né? Agora, quando está no empate, ela abre mão dos membros, entendeu? Ela faz questão de abrir mão da proteção dos membros para poder facilitar o que a sociedade determina. Ok? Muito bem. Isso aí, a gente vai ficar aqui. Tem um outro aspecto, a gente vai poder conversar em uma outra oportunidade, onde ele fala, né? Ele menciona também outros aspectos dessa função da família na sociedade. Tá ok? Então, a gente fica por aqui, não é? Tem aqui algumas coisas que eu queria lembrar. O e-book está na descrição dessa live. Você pode baixar para você poder acompanhar. Que mais? Basicamente é isso. Eu vou aqui somente colocar uma musicazinha para encerrar o encerramento. A gente fica torcendo para que Deus continue abençoando você, mesmo nesse lamaçal social, né, que estamos atolados, não tem como sair. A gente, né, nós mesmos criamos os nossos problemas para que a gente não saia dessa situação, né? Por exemplo, há pouco tempo você via pobre comprando carro, indo na concessionária comprar carro. Há pouco tempo. Foi que nós, os de cima não fizeram nada. Mas nós, amando dos de cima, né, destruímos isso. Acabamos com isso. A gente não quer o nosso bem. A gente quer o bem deles, mas o nosso bem a gente não quer. A gente briga por eles. Né? Então hoje você não vê pobre mais em porta de concessionária, né? Você não vê mais pobre andando de avião. Quem foi que impediu isso? Nós fizemos isso. Nós brigamos para tirar pobre de avião. Isso inclui nós mesmos. Então quem é que anda agora de avião? Eles, só eles andam. Nós não andamos, porque nós brigamos para tirar pobre de avião. Tirar pobre, não é, de conforto. Para que pobre quer conforto? Pobre, quando tem conforto, né, ele não vai querer mais trabalhar. E como vai enricar os que já são ricos? Enricar mais. Né? Percebeu a nossa função como família? A gente faz isso. A gente destrói. Não é? E aplaudimos. Aplaudimos. Às vezes você tem uma gordurinha, você aguenta algumas dificuldades. Você esquece, como cristão, você esquece de uma multidão de pessoas que estavam na miséria, saíram da miséria e agora estão voltando para a miséria. E o mais bonito de tudo, eu encontro pessoas que dizem, de uma forma ou outra, que Jesus concorda com isso. Percebeu o que é que fazem a sociedade acreditar e impor a nós, a família, para poder favorecer tudo isso? Lamentável, tá bom? Mas que Deus possa nos auxiliar, continuar nos auxiliando a crescermos, a abrirmos os nossos olhos, não para o meu bem, não para o nosso bem, mas para o bem de quem precisa. Tem muita gente aí que está numa pindaíba. Não nos incomoda, infelizmente, como cristãos, né? Mas estão, e são nossos irmãos, e Deus ama exageradamente essas pessoas também. Ama você e ama essas pessoas. Nós que ainda podemos falar alguma coisa, enxergar e falar alguma coisa, precisamos falar, para ver se melhora a situação dessas pessoas. Senão vai piorar. A tendência é piorar. É piorar. Tá bom? Então, que Ele nos use, né, para fazer a vontade dEle na vida dessas pessoas. E a vontade de Deus não é que elas fiquem na pobreza e na miséria. Essa não é a vontade de Deus. Tenha certeza disso, como eu tenho certeza disso. Tá bom? Então vamos ver aqui uma musiquinha para encerrar.
Até mais.